Olá, pessoal do curso de Relações Internacionais da SAES Unita. Aqui é o professor Emerson novamente, prosseguindo no nosso ponto 6, Contratos Internacionais de Espécie da disciplina de Direito Internacional do Comércio. Bem, pessoal, o contrato de agência, ele não tem previsão legal, mas ele está presente em quase todas as jurisdições. Para o UNIDROIT, é um contrato no qual uma parte, o agente comercial, se obriga permanentemente a negociar a compra e venda de bens de outro, chamado principal, que se obriga a pagar o agente através de comissão ou outra maneira. Então, a agência, como esse conceito que eu falei aqui para vocês citou, mas resumindo, é o seguinte: é uma pessoa que vende internacionalmente bens de outro e recebe uma comissão por isso. Note que o agente ele não é dono dos bens, ele não compra, tá? Que aí é outro contrato que a gente vai ver ainda nesse ponto. Bem, a doutrina majoritária no Brasil afirma que o contrato de agência é outra denominação para o contrato de representação comercial previsto no artigo 710 no Código Civil. Isso, alguns doutrinadores. Porém, alguns diferenciam representante de agente porque o representante ele compra a mercadoria, enquanto que o agente só recebe uma comissão pelas vendas que ele fizer, né? Existem dois elementos do contrato de agência: os essenciais, que seria a promoção de negócios, a independência, a unilateralidade, a estabilidade e a indenização, e os ocasionais, como a exclusividade e os poderes de representação. Então, esses essenciais, como promover negócios, ser independente, não há uma relação empregatícia, tá? A parte só recebe pelos bens que vender, né? Unilateralidade, a estabilidade, a indenização, no caso de rompimento do contrato, né? É porque, veja, não é um negócio assim diretamente bilateral. Por exemplo, o agente ele vende bens para outras pessoas, certo? Ele não compra os bens da empresa que ele está representando. Ele só recebe a comissão pelo que ele vender. Bem, natureza jurídica do contrato de agência. É um contrato comercial, sinalagmático, oneroso, formal ou não, comutativo, intuito personae e de execução continuada, tendo por objeto uma obrigação de fazer. Bem, pessoal, e o que é que seria contrato mercantil? Vocês sabem. E o que é que seria um contrato sinalagmático, né? O contrato sinalagmático é aquele que prevê que as partes tenham obrigações e deveres entre si. Então, cada parte tem a sua obrigação e tem o seu dever naquele contrato. Oneroso, vocês sabem, é a ver com dinheiro. Formal ou não, ele pode ser escrito ou não. Comutativo é aquele contrato que, desde o princípio, já prevê quais são as obrigações que as partes devem realizar, né? Intuito personae é aquele que indica alguém exatamente para fazer aquele trabalho. A princípio não poderia ser outra pessoa. De execução continuada é porque durante o prazo que é estabelecido nesse contrato é para a atividade ser realizada continuamente, né? E tem por objeto a obrigação de fazer, que nesse caso é trabalhar vendendo um produto de outro. Então, quais são os direitos do agente? A remuneração, a exclusividade, se for o caso, né? Exclusividade geralmente é dentro de um território, tá? A pessoa é agente, por exemplo, naquele estado é agente de tal empresa. E ser indenizado em caso de ruptura imotivada do contrato, receber indenização se o contrato for rompido sem motivo. Notem que aqui não é relação de CLT, tá, pessoal? E quais são os deveres do agente? A cooperação, a lealdade, a boa-fé, o acatamento das instruções, a prestação de contas e a não incidência de concorrência desleal. Por exemplo, você sendo agente de um produto concorrente sem conhecimento da parte, né, que lhe contratou para realizar o trabalho de agência. Nos países de Common Law, não existe indenização necessária por ruptura do contrato de agência, só se o próprio contrato prevê. No âmbito da Lex Mercatória, a publicação do ICC da Câmara Internacional do Comércio número 496 regula o contrato de agência, né? Estabelecendo aí o ICC Model Commercial Agents Contract. Bem, já o contrato de distribuição é muito parecido com o de agência. No direito brasileiro, o contrato é de distribuição quando o agente tem à sua disposição a coisa a ser negociada. Então, no distribuidor, o distribuidor ele compra a mercadoria, o agente recebe a comissão. Mas assim, eles são muito similares, né? Conceito de contrato de distribuição. É um contrato no qual o distribuidor ele se obriga, né,
a adquirir da parte o distribuído, nota, ele compra. Mercadorias para colocação no mercado por sua conta e risco. Diferente do contrato de agência, o distribuidor não tem que prestar conta ao distribuído ou acatar suas instruções, pois é proprietário das mercadorias. No Brasil, o contrato de distribuição é regulamentado pelo artigo 710 do Código Civil como de agência. Eles são muito similares, né? Só tem essa diferença. Na agência, o agente recebe uma comissão e na distribuição, o distribuidor, ele vende a mercadoria, ele compra a mercadoria e revende. Claro, a gente está falando de contratos internacionais, viu, pessoal? Então, natureza jurídica do contrato de distribuição. Ele é consensual, ele é bilateral, ele é oneroso, ele é comutativo. Comutativo é aquele contrato que desde o início prevê quais são os deveres e obrigações das partes. Ele é formal ou não, intuito personae, ou seja, é definido quem é que vai fazer aquele trabalho, e de cooperação. Elementos do contrato de distribuição: o território, a exclusividade, a duração e o controle. Então, qual é o território que aquele distribuidor, né, vai realizar a sua tarefa de distribuição? É exclusivo ou não? Qual é a duração e o controle, né, que é realizado uma atividade para controlar se está sendo devidamente feita a distribuição. Cláusulas facultativas do contrato de distribuição, por exemplo, a questão do volume de vendas, a entrega de mercadorias com desconto, o lugar e forma de entrega da mercadoria, o preço, a publicidade, a venda ou não de mercadorias de concorrentes, se pode ou não vender. Por exemplo, aqui pode estabelecer, olha, você só vai ficar com a distribuição dessa área se você vender X produtos ou tiver X faturamento, se haverá entrega de mercadoria com desconto, o lugar e a forma da entrega da mercadoria, o preço, a publicidade, muitas vezes o distribuído ele faz uma campanha publicitária, né, e entrega aos distribuidores. Quanto à lex mercatória, existe a publicação ICC número 441 sobre contratos de distribuição. Bem, pessoal, terminada a distribuição, a gente vai dar uma pausa por aqui. Depois a gente vai começar a falar de outro contrato. Já já a gente volta. Me coloco, como sempre, à disposição de vocês. Tchau, tchau. Até já.